Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Bíblia com Diego, onde Deus sempre tem uma palavra para nossa edificação. Nós que somos a esposa, que seremos no futuro, na verdade, a esposa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que no momento somos a noiva do Cordeiro. Metaforicamente falando, é claro. Hoje, amados, eu vou iniciar uma série chamada os profetas bíblicos, certo? Sendo que a Bíblia fala de inúmeros profetas, os profetas que escreveram mensagens, certo? Os profetas que não escreveram nenhuma mensagem, mas aqui eu vou, em primeira mão, falar dos profetas que escreveram mensagens, que escreveram livros grandes, maiores, certo? Como os profetas maiores, que é denominado assim na teologia. E também vou falar sobre os profetas menores, como também é falado na teologia. Mas em outros vídeos, em outras séries, nessa mesma série eu também vou falar sobre um pouco sobre a vida dos profetas que não escreveram livro algum, certo? Que não tiveram suas mensagens escritas, como Elias, Eliseu, enfim, né? Vamos trazer aqui coisas que pouca gente sabe a respeito desses homens, certo? E também mulheres, como Uda, certo? Bom, hoje, para iniciar, eu vou falar a respeito do profeta Isaías, que é chamado de profeta das boas novas, ou profeta da evangelização, visto que o seu livro ele contém coisas relativas ao Messias, certo? É um dos livros que mais fala sobre o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes que eu dê início a este vídeo, você que não é inscrito no canal, se gostar do nosso conteúdo bíblico, inscreva-se. Você que já é inscrito, não se inscreva de acionar o like, de gostei e escrever embaixo o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos de redes sociais. Bom, amados, o profeta Isaías, cujo nome significa o Deus salva, certo? Muito semelhante ao nome de Josué, muito semelhante ao nome Yoshua em hebraico, certo? O Jesus em grego, aquele que salva. Ele é um dos profetas que foi chamado por Deus. No capítulo 6, onde eu irei ler com os amados irmãos, que diz da seguinte forma: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Certo? E logo no versículo 5, diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, porque vi, certo, o Senhor, e eu sou um homem de impuros lábios. Mas diz o versículo 6 que um dos serafins voou até o profeta Isaías e disse, e com uma pedra, certo, que tinha a aparência de carvão, e o anjo da casta dos serafins colocou essa brasa nos lábios do profeta Isaías, metaforicamente falando, dizendo que Deus havia perdoado os pecados do homem chamado Isaías. Naquele momento Deus estava separando Isaías para quê? Para ser um profeta, um mensageiro. Então é importante ressaltar que Isaías foi chamado para ser um profeta ou um mensageiro de Deus na terra, no tempo que o reino de Judá, que é o reino do sul de Israel, estava vivendo um período ainda de corrupção na política e espiritual, certo? A religião ela estava contaminada pelos ídolos, pelas religiões que faziam ali concorrência com o monoteísmo hebreu. Então, naquele tempo, quem reinava era o filho do rei Uzias. Na verdade, era uma transição entre Uzias, certo? E o seu filho, que viria depois dele, que era justamente o Jotão, correto?
Então, Uzias, ele reinou, trouxe prosperidade, ele trouxe inovações tecnológicas, só que a Bíblia diz o quê? Ela diz que Uzias, ele não soube lidar com a hierarquia que Deus havia estipulado. Por exemplo, ele queria fazer o ofício de um sacerdote ou de um sumo sacerdote. Ele não queria apenas ser um rei, ele queria também ser um sacerdote. E isso, na lei de Deus, não era algo que era bem visto, justamente porque o rei era rei. Ele servia para julgar a causa do órfão e da viúva, assim como os juízes que ele colocava em cada cidade de Judá. E o sacerdote era o sacerdote, ele oferecia um ritual, um sacrifício pelos pecados do povo. Então não se podia confundir as coisas. Quem quis fazer isso lá no passado foi o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E Samuel, ele repreendeu Saul por ele ter feito uma coisa que não era para ele ter feito, certo? Então, o que nós temos aqui? Diz a tradição que Isaías, ele era quem? Filho de Amós. Não é Amós, é Amós, com Z e sem acento agudo no O. Então, esse Amós, certo? Ele era irmão de Amazias, e esse Amazias era Uzias. Uzias tinha dois nomes. Ora ele é chamado de Amazias, ora ele era chamado de Uzias. Então, o que acontece? Isaías, ele era filho deste homem, e este homem era filho do rei que havia falecido. Então, Isaías, logo ele era sobrinho do rei que faleceu, Uzias, ou Osias, em algumas traduções bíblicas. Então, se vê que Isaías, ele era descendente da família real, certo? Mas ele participava ali, ele era uma pessoa comum que vivia em numa sociedade corrupta e se deixava contaminar por essa sociedade. Seu coração e os seus lábios eram impuros, mas Deus viu neste homem chamado Isaías algo que ele queria usar. Ou seja, ele estava lá na sociedade caótica, mas ele não apreciava, ele estava por estar, ele era uma pessoa superficial. Então muitas pessoas estão presas no sistema, mas na verdade não querem estar no sistema. A única pessoa que de fato às vezes acredita, certo? Deus sempre acredita, mas a única pessoa que de fato sempre acredita no homem é o próprio Deus. Mas às vezes o próprio homem não crê e não acredita em si, certo? Então Isaías era uma dessas pessoas que estava presa em uma sociedade, Jerusalém, vinhos, festas, banquetes, a cidade mais rica do reino de Judá. Então você já vê em que sociedade Isaías estava. Então Isaías foi chamado para pregar em uma situação de calamidade pública, certo? E ele pregava contra aquilo que ele praticava antes. E aí você vê que ele foi levantado após a morte, segundo a tradição judaica, a morte do seu tio Uzias, certo? Ou Amazias. Então, nesse momento que ele é chamado para anunciar, com certeza, muitos foram seus opositores, muitos foram aqueles que não se agradavam de ver aquela pessoa que anteriormente estava ali com eles, na orgia, certo? Nas festas, pregarem contra o que essas pessoas estavam vivendo, já que Isaías estava vivendo uma vida também profana. Mas quando o homem ele quer Deus, quando o homem olha para Deus e quando Deus chama esse homem, o homem ele por livre, por espontânea vontade, ele abre seu coração para receber o chamado divino. E você vê que Isaías, ele tem uma visão, ele vê o templo, nesse templo ele vê o próprio Deus, certo? Ele pensa que ele está vendo Deus, mas na verdade é uma representação de Deus, é chamada de antropomorfia. Então, os anjos da casta dos serafins estão ali, certo? Eles têm 6 asas, cada uma dessas asas acaba tampando um membro do corpo, certo? E um desses anjos toca o lábio do profeta Isaías, do futuro profeta,
E aquela cena descreve o quê? Santificação, purificação, chamado para o ministério. Aquilo era necessário para que Isaías pudesse se diferenciar dos demais, dizendo: olha, Deus escolheu este homem e tirou esse homem da imundície do pecado. Então Isaías profetiza em muitos reinados, de Uzias, de Jotão, certo, de Acais, de Ezequias. Ou seja, são quase 4 gerações, quase, porque Uzias ele já não existe mais, certo? E na verdade são 4 gerações, porque diz a tradição judaica que ele, no caso o nosso profeta que é chamado aqui de Isaías, ele também profetizou no tempo do rei Manassés, que era filho de Ezequias. E foi nesse período que ele foi assassinado, já estava velho, já estava cansado. Então diz a tradição judaica que ele foi cerrado ao meio, já estando idoso. Manassés, que nós sabemos muito bem que era filho do rei Ezequias, foi o pior rei que Judá já teve. Ele fez muitas coisas que não deveria fazer. Ele virou bruxo, de uma pessoa que era para apenas se curvar diante de Deus Todo-Poderoso, acabou se curvando diante dos outros deuses, como Baal, Astarte, certo, Dagon e vários deuses. Ele era agoureiro e também e virou bruxo, certo? Mas ele se arrependeu no final. Se arrependeu, sim. E o que acontece? Isaías morreu desta forma, mas ele honrou o seu ministério. Ele foi até o final. Ele não desanimou, foi até o final. Ele foi o conselheiro do rei Acais, certo? Apesar do rei Acais ter escolhido o seu próprio caminho, diferente do seu neto Manassés, que fez besteira, mas depois se arrependeu. Acais, ele foi de fato um bom rei, enquanto ele ouviu o que o profeta Isaías estava falando, certo? Então ele foi sim um bom rei, enquanto ele ouvia os bons conselhos de Deus. Mas o rei que mais se destacou no período ministerial do profeta Isaías, com certeza foi Ezequias, que nós temos uma história tão bonita dele. Ezequias é o modelo de pessoa, de um ser humano, que não errou tanto, mas não acertou tanto, foi equilibrado. Então, temos aí, amados, o exemplo do profeta Isaías. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu ministério, e nós temos que crescer, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento, aprendendo e nos desenvolvendo para a glória do Senhor Jesus. Tenha uma boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.